Something way she's moved, like my life and every lover. Something way she's owes me. I don't leave me now, I don't leave me now. Something is mine to show. I didn't knew and never ever. Something is mine that shows me. I don't leave me now, I don't leave me now. Which God will my love you grow? I don't know, I don't know. It's take your own on my shore. I don't know, I don't know. It's take more. Bom dia! Hoje são 23 de dezembro de 2023, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Trago a você, meu amigo, minha amiga, mais 10 explanações aqui, 10 explanações de pessoas que diariamente assistem a meus vídeos aí em meu canal. Então aqui 10 explanações. E é assim, vamos escrever, gente. Escreva contando algum fato aí, em sua casa, em sua rua, com algum vizinho. Escreva que seu comentário, sua explanação sairá aqui em vídeo, ó, todos os dias, trazendo aqui 10 explanações. Várias pessoas aí relatando fatos. Isso é muito importante. Pessoas aí narrando fatos que ocorreram na família, com amigos, etc. Então vou trazer aqui as explanações de José Francisco da Silva, novamente, Aginaldo Souza, José Jorginho Oliveira, novamente Plauto Leal, Francisco Salviano Souza, mais outra explanação dele, José Hermes Alves, Jorge Silva, o Aimoré Duarte dos Santos e a Gertrudes Henrique, o Verucati e Sebastião Hilário. 10 explanações aí. Vamos à primeira. José Francisco da Silva. Ele escreve assim: Caro Eustáquio, eu sou o provedor da família. Minha mulher trabalhava na prefeitura de São José dos Campos, São Paulo. Depois dos filhos, 4, ela optou em viver para cuidar deles. Nenhum filho se tornou ateu, porque a mãe é católica e os encaminhou para a religião. Eu nunca entrei numa igreja, porque não vi necessidade. A religião não torna a pessoa melhor. Se aqui eu e a minha mulher fôssemos ateus, tenho certeza de que haveria mais harmonia. A religião traz desarmonia e divide as pessoas. Mesmo assim, o Deus da Bíblia é mais confiável para um cristão do que o provedor ateu. Muito bem, palavras aí de José Francisco da Silva. Ele diz aqui que ele é o provedor da família, é a única fonte de renda da família, é ele que sustenta a família. E ele diz aqui que ele é ateu e que ele mora numa família católica, a mulher católica e os filhos também católicos. Mas ele sabe que os católicos não são tão fanáticos quanto os evangélicos. Eu, José Francisco da Silva, como você sabe, nasci em Sobral, numa família grande, família católica. Nunca vi dentro de minha família fanatismo cristão, porque católicos
minha mãe católica, meus irmãos católicos e irmãs. Então, nunca vi fanatismo cristão católico dentro de minha casa. E aqui ele deixa assim antever que existem lá na família dele, mesmo os católicos ali, a esposa católica, os filhos católicos, existem ali divergências às vezes. É por isso que ele diz que a religião não traz harmonia familiar, porque se trouxesse harmonia familiar, os lares cristãos seriam caracterizados pela harmonia. E não é isso que ele vê, o José Francisco da Silva. E ele diz aí que ele é ateu, ele é o único provedor da família. Mas para a esposa dele e os filhos católicos, Jesus, Deus, o Deus da Bíblia, tem assim mais respeito por parte da esposa e dos filhos dele do que ele próprio que sustenta a família. Então, uma figura imaginária, Deus, uma figura imaginária, Jesus, aqui, para a família do José Francisco da Silva, tem muito mais respeito, consideração que o próprio José Francisco da Silva, que é ateu e é o único provedor da família. Se ele perdesse hoje a renda dele, a família passaria necessidade e Deus algum, Jesus algum, apareceriam para salvar essa família, para levar alimento a essa família. O único que leva alimento à família é o ateu, José Francisco da Silva. Então entendi aqui o recadinho dele, não é? Ele diz que a religião traz desarmonia. Claro, o cristianismo aqui, a religião de que estamos tratando, a marca do cristianismo é a desarmonia familiar. Está lá nos textos empregados lá a Jesus, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus sempre pregando a desarmonia familiar. O discurso de Jesus era contra a união familiar. E a gente vê isso nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus dizendo sempre que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E Jesus sempre pregando contra a desarmonia familiar. E os cristãos não conseguem enxergar essa realidade. Então, onde está a religião, existe ali a desarmonia. Religião não aproxima entes familiares, pelo contrário. Então, José Francisco da Silva, aqui dizendo que a esposa dele é católica, os filhos católicos, não é? Ele dizendo aqui que se a esposa dele e os filhos que são católicos, se eles fossem ateus, como o José Francisco da Silva, a família dele, com certeza, teria aí um quadro diferente, um quadro mais de compreensão, mais de amor. É o que ele diz aqui, se todos fossem ateus. Então aí, parabéns ao José Francisco da Silva. E vamos escrever sempre, José. Muito bem, vejamos agora a segunda explanação do Aginaldo Souza. Ele escreve assim: Boa tarde, professor. Hoje vou dar meu depoimento. Sou um homem sem pai e sem mãe. Nunca tive estudos. Morava na roça, com pessoas que me criaram. Eu tinha eles como meus avós, porém faleceram. Fiquei só. Porém, eu sempre tinha fé em Deus, porque eu pensava que há um pai no céu, porque tem uma passagem na Bíblia que diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho, eu, toda a vida, jamais me esquecerei. Com o passar do tempo, comecei a achar que não existe nada espiritual olhando para nós.
Fui crente por 5 anos. Foi um horror ao ver tanta picaretagem dentro da igreja. Hoje sou ateu, vivo muito bem. Consegui me livrar de todos os traumas da minha vida sofrida. Hoje sou empresário e moro em São Luís, no Maranhão. Um abraço. Eis aí, gente, a bela explanação de Aginaldo Souza. Ele aqui diz que perdeu aqui muito cedo, sou um homem sem pai e sem mãe. Muito cedo ele perdeu os pais, uma criança. E aí foi tratado, essa criança, ele foi tratado aí por pessoas que ele considerava como avós. E essas pessoas que cuidavam dele também morreram. Então veja, ele ficou sozinho no mundo. Que situação difícil, não é? Mas ele conseguiu sair dessa situação. E hoje ele é um empresário bem-sucedido, morando em São Luís do Maranhão. Então ele diz aí que no início, nesse momento da vida dele, muito triste, ele sozinho, ele diz aí que tinha muita fé em Deus, muita fé, porque ele pensava que havia um Pai no céu, ou havia um ente espiritual que protegia as pessoas, principalmente as crianças. Então ele pensava nisso, ele acreditava nisso. E ele cita aqui uma passagem na Bíblia. Essa passagem que ele cita aqui está em Isaías, no livro da Bíblia, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, em Isaías capítulo 49, versículo 15. Então Deus diz assim, veja, Isaías 49, versículo 15. Depois do vídeo, leia aí sua Bíblia. Então está escrito assim, Deus dizendo, porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Deus aí dizendo. Então o que Deus diz aí? Deus algum existe? Isso aqui é texto criado por um escritor hebreu. Ele criou o texto, um ser humano criou o texto e atribuiu esse texto ao Deus hebreu. Então, aqui, vamos só por questão simbólica. Deus aqui está dizendo assim, que uma verdadeira mãe, não esquece do filho que cria, que pariu. Deus está dizendo, preste bem atenção, que uma mãe que ama seu filho, que saiu de seu ventre, ela sempre o amará, não o desamparará sempre. A mãe, o Deus dizendo aqui, porque é filho de seu ventre. E Deus diz ainda que se essa mãe abandonar, por exemplo, o filho, ele, Deus, jamais abandonará a criança. Então Deus aqui está dizendo que o amor dele é maior que o amor de uma mãe para com seu filho. Isso aqui é para você morrer de rir, gente. Porque quando você pega a Bíblia, o Deus hebreu é um matador de crianças. O Deus hebreu, nos textos da Bíblia, é um matador de crianças, lamentavelmente. E aqui nessa passagem bíblica está dizendo que Deus sempre protegerá as criancinhas inocentes, cujas mães, por exemplo, as abandonaram, entendeu? Isso aqui é para você morrer de rir, que Deus protege as crianças aqui. Que se as crianças ficarem desamparadas pela própria mãe, ele, Deus, protegerá essas crianças. Isso aqui é para você morrer de rir, porque os textos na Bíblia, atribuídos ao Deus hebreu, Deus matava crianças a rodo, mandava matar também crianças a rodo. Estou dizendo nos textos da própria Bíblia. Então, essa passagem atribuída a Deus aqui é para você morrer de rir, que Deus protege as crianças. E que, na verdade, fora do mundo da Bíblia, no mundo real em que vivemos aqui,
no mundo real, Deus algum existe, Deus algum protege crianças. Qualquer pessoa racional, qualquer pessoa mentalmente sadia, sabe que ninguém aqui na Terra está protegido. O universo não protege crianças, nem deixa de proteger adultos. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, crianças, dia a dia, são estupradas aqui no Brasil. E não aparece um Deus sequer para ajudar essas crianças. Você vê no Brasil crianças morrendo em hospitais, até mesmo com câncer. Você vê aí hospital de câncer das crianças. Crianças morrendo de câncer, ainda na fase da infância. E Deus algum aparece para ajudar essas crianças. Você vê nas capitais do Brasil, principalmente, crianças passando fome, pedindo esmolas em semáforos. Os carros param, as crianças aparecem ali, abandonadas pelos pais, pedindo esmola, porque Deus algum aparece para socorrer essas crianças. Então, o que está aqui em Isaías, Deus dizendo que protegerá as crianças que forem abandonadas por suas mães, é para você morrer de rir. Porque no texto da Bíblia, nos textos bíblicos, Deus manda matar milhares e milhares de crianças. É triste, mas é a realidade. Vou aqui dar um exemplo que eu trouxe aqui. Porque aí o Aginaldo Souza, você vê, ele dizendo que acreditava em Deus, ele perdeu os pais, foi criado por pessoas que ele considerava como avós, essas pessoas morreram também, ele ficou sozinho e ele pensou que havia um Deus que ia protegê-lo. Que nada. Ele passou por muitas dificuldades na vida, sem pais, sem alguém para cuidar dele. Você vê, ele ficou praticamente sozinho e graças a ele, somente a ele, aos esforços dele, ele conseguiu vencer na vida. Hoje é um empresário aí, bem-sucedido, morando na capital do estado do Maranhão, São Luís. Então, veja, vou trazer aqui mais um exemplo só para dizer aqui, que Deus nunca se preocupou com crianças na Bíblia. Vou trazer aqui só para você entender a passagem que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 e 18. Anotei aqui. Então veja, vou dar mais um exemplo na Bíblia que Deus ali não tinha preocupação alguma com crianças. Então vou dar um exemplo aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 e 18. Depois do vídeo, leia essa parte aí. O que está aí em 2 Samuel, gente? Está aí Deus matando mais uma criança. Então veja, você viu aí que Deus dizendo, naquela passagem de Isaías, que se uma criança for abandonada pela própria mãe, ele jamais abandonará essa criança. Isso é para você morrer de rir. Aí em 2 Samuel, vemos aí na própria Bíblia, não é um ateu que está dizendo isso, está no texto da Bíblia, e você não tem como fugir disso. Ali Deus mata uma criança, a criança do rei Davi, nesse trecho bíblico. O que acontece? O rei Davi estava em seu palácio. Vou aqui só para que você entenda melhor. O rei Davi estava em seu palácio e ele avistou uma mulher bonita tomando banho. Veja a inocência do relato. Tomando banho. Aí ele perguntou aos soldados quem era aquela mulher. E os soldados disseram ao rei Davi que aquela mulher se chamava Batseba e que era a esposa de Urias, um dos soldados do rei Davi. Sabe o que foi que o rei Davi fez? Mandou chamar a mulher, estuprou a mulher, fez sexo com ela, estuprou a mulher e ela ficou grávida. Ele praticou 2 crimes aí na época, né? 2 crimes aí, estupro e
adultério. Ele pegou uma mulher que pertencia a outro homem. Então ele praticou 2 crimes aí, o rei Davi: estupro e adultério. Desse estupro, a Batseba ficou grávida. Veja bem, e a criança nasceu. A criança nasceu. E Deus ficou com muita raiva, porque o rei Davi praticou adultério aí. Fez sexo com uma mulher de outro homem, do soldado dele, Urias. Entenda bem. Você está entendendo? Isso. Você é uma pessoa inteligente. É bom a gente fazer vídeos para pessoas inteligentes. Então, muito bem, aí ele praticou 2 crimes, não é isso? Estuprou a mulher, o rei Davi, e praticou adultério. Na época, adultério, a mulher que praticasse adultério, na época, a pena de morte, por apedrejamento, pena de morte. E aí, vamos lá, o rei Davi cometeu adultério. E aí, o rei Davi foi morto? Foi assassinado a pedradas? Não, por quê? Ele era rei, ele era rei. Naquele tempo, os reis estavam acima das leis. Eles podiam estuprar mulheres, matar a rodo, não respondiam por isso. Então o rei Davi, veja bem, estuprou uma mulher casada, praticou adultério, a pena de morte. Ele não morreu. O Deus hebreu foi se vingar em quem? Em vez de matar o rei Davi, o Deus hebreu resolveu matar a criança, cara. O ser inocente que nasceu dessa relação adulterina. Então, veja, o rei Davi estupra uma mulher, pratica adultério com uma mulher, nasce um filho, e o Deus hebreu, em vez de matar o Davi, o criminoso, matou a criança. Deus foi se vingar na criança ali do rei Davi. Então o rei Davi, o pai, é que praticou o crime, mas quem pagou foi o filho. Deus. A Bíblia diz que Deus matou a criança. Isso não é afirmação de ateu, para você ver a monstruosidade da Bíblia. Então Deus matou a criança de Davi por causa de um ato praticado pelo pai. A criança inocente nada tem a ver com o comportamento de seu pai. Mas essa injustiça aí está na Bíblia. Então veja, aí em Isaías, o Aginaldo Souza viu aquela passagem, Deus dizendo que Deus vai amparar as crianças abandonadas por suas mães. Isso é uma piada, porque você vê aí, em 2 Samuel, Deus aí matou a criança aí de Davi e Batseba. Viu aí, gente? Como a Bíblia é para você rir muito. Deus dizendo que vai proteger as crianças abandonadas por suas mães. Isso não existe na Bíblia. Pelo contrário, na Bíblia, nos textos bíblicos, não há como você apagar isso. O Deus hebreu ali matando crianças. Vamos lá, vamos agora a outra explanação aí. Vamos lá. Vejamos agora a explanação de José Jorginho Oliveira. Ele escreve assim: obrigado, professor Eustáquio, por ler meu comentário. Nasci ateu e, aos poucos, fui aprendendo a doutrina dos padres e passei a ser católico. Aos 22 anos, me tornei um ateu assembleiano. 18 anos sendo evangélico. Com o advento da internet, me tornei desigrejado. Sempre estudando, lendo, pesquisando e assistindo vídeos, e principalmente os do professor Eustáquio Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. E ele continua: me tornei ateu convicto.
sempre indico seus vídeos. Muito obrigado, professor. Eis aí o recado de José Jorginho Oliveira. Ele diz aqui que nasceu ateu. Todos nós nascemos ateus, todos nós. Não um ateu consciente, porque criança, ela não tem aquele raciocínio, né? Criança, ela não raciocina, a criança, né? Uma criança com 1 ano, 2 anos, não é? Então, mas são ateias no sentido de não acreditarem, no sentido de não existirem deuses em seu cérebro. A criança nasce sem deuses. Quem coloca deuses na cabeça das crianças, no cérebro, é a cultura. É a cultura. Então, cada pessoa nasce sem ligação a Deus algum. É a mesma coisa. Cada criança, cada criatura nasce sem roupas. Quem coloca a roupa numa criança é a cultura em que ela vive. Se a criança nasce numa aldeia indígena, não receberá roupa, permanecerá nua, porque isso faz parte da cultura indígena. Agora, se uma criança nasce em Sobral, numa família lá em Sobral, seja a família qual for, essa criança vai receber uma roupa da cultura em que ela vive. A mesma coisa os deuses. A criança nasce sem deuses. Quem coloca deuses na cabeça das crianças é a cultura. Entendeu? É a cultura. Então ele nasceu ateu. Eu também, Eustáquio, nasci ateu. E você, que está assistindo a esse vídeo, também nasceu ateu. Sem Deus algum. Sem crença alguma. Quem coloca crença na sua cabeça é a sua família, a cultura em que você vive. Então ele nasceu ateu. E aí, aos poucos, ele diz que foi aí aprendendo a doutrina dos padres, não é? Cristianismo católico. E ele diz aí que passou a ser católico. Então ele foi católico, não é? E aos 22 anos de idade, o José Jorginho Oliveira, ele se tornou um crente assembleiano, da Assembleia de Deus, com 22 anos de idade. Então ele foi católico e foi depois para o cristianismo evangélico. E ali ele diz que ficou 18 anos, 18 anos nessa igreja aí, Assembleia de Deus. 18 anos perdidos na vida dele. Aí ele diz que com o advento da internet, ou seja, com o surgimento da internet, em que as pessoas ali têm liberdade, não é? Para propagarem ali tudo, ele diz aí que com o advento da internet, ele se tornou desigrejado, diz ele. Ele caiu fora do cristianismo, e aí no caso o cristianismo evangélico. Porque os vídeos que ele assistia na internet, os vídeos ali, foram despertando a curiosidade dele. E ele sempre estudando, né? Sempre estudando, lendo, pesquisando. E aí, assistindo a esses vídeos aí no YouTube, ele diz aí que hoje ele é um ateu convicto. Então, e aí ele diz que indica sempre meus vídeos aí a muitas pessoas. É isso aí, José Jorginho Oliveira. Nasceu ateu, como todos nós nascemos, sem crença alguma. E a crença depois é que os pais colocam nas crianças. E aí, ele diz que com 22 anos de idade, ele se tornou um crente evangélico da Igreja Assembleia de Deus, com 22 anos. Ficou 18 anos nessa ilusão. E aí conseguiu sair. Parabéns ao José Jorginho Oliveira. Vejamos agora mais uma explanação. Como sempre aqui, mais uma vez, o grande Plauto Leal. Plauto Leal mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele é um rapaz inteligente, escreve muito bem, você vê aí o texto dele. Ele foi um cristão católico, olha, bem dinâmico, cristão católico dinâmico. E a mãezinha dele, que mora lá em Crato,
também é católica. Aí ele abandonou a fé cristã. Hoje, ele abandonou a fé cristã. Então, ele escreve sempre aí e ele conhece a Bíblia. Então, vamos lá. Ele escreve assim. Realmente, esses versículos que o Henrique citou, que está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19, mostra a falta de onisciência de Deus, porque ele não sabia como iria fazer para destruir o rei Acabe. Quando parecia não haver solução, eis que surge um anjo que se propôs a ser um espírito de mentira na boca dos profetas do rei. Logo, Deus se agradou com a ideia e disse, Deus dizendo, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze o que deves fazer. O escritor hebreu, continua aí o Plauto Leal, o escritor hebreu não se deteve a aspectos importantes, porque se no céu não entra o pecado, como pode Deus pedir conselhos a um espírito de mentira? E além do mais, cadê a onisciência do Deus, hein? Cadê? Essa passagem já entra em contradição com o que está em Números, capítulo 23, versículo 19. Está dito assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Teólogos irão dizer que Deus castigou o rei porque era um homem mau e que não ouvia a voz do Senhor. Mas o que estamos discutindo são os métodos nada ortodoxos que Deus utiliza para alcançar o seu objetivo. Qualquer apologeta, qualquer apologeta vai tentar fazer um malabarismo teológico para dar uma outra incoerência, uma outra interpretação, vou ler novamente. Qualquer apologeta vai tentar fazer um malabarismo teológico para dar uma outra interpretação, a fim de dizer que a Bíblia não contém contradições. No entanto, as incoerências são demasiadamente grosseiras. Não precisa ter nenhum curso de hermenêutica e exegese para ver tais incongruências. E continua o Plauto Leal. Eu reitero as palavras do Henrique. A Bíblia é cheia de furos. Qualquer olhar mais crítico é capaz de constatar essas incoerências. O problema é que o cristão não lê a Bíblia. O problema é que o cristão não lê a Bíblia. Ou quando lê, não tem esse senso crítico. Daí não tem como perceber as incoerências, porque a fé bloqueia totalmente o raciocínio lógico. Veja aí o final, ele diz: a fé bloqueia totalmente o raciocínio lógico. Palavras aí de Plauto Leal. Mais uma brilhante explanação dele aqui, hein? E foi um cristão católico aí dinâmico, muito dinâmico ele, e abandonou sua crença cristã. O que ele escreve aí, gente, de cabo a rabo, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Pastores evangélicos deturpam os textos que estão na Bíblia para enganar os fiéis. Os fiéis, regra geral, não leem a Bíblia, não a estudam, e aí caem na conversa fiada dos pastores evangélicos. Pastores evangélicos querem as igrejas evangélicas cheias, não porque estão preocupados se uma pessoa vai ou não para o inferno. Eles querem as igrejas cheias porque rende dinheiro por meio de dízimos, ofertas e doações. Só uma pessoa muito cega para não enxergar essa realidade. E aqui nesse
belo comentário do Plauto Leal, temos aqui muitos pontos aí. Ele diz aí que a Bíblia está repleta de lendas, mitos, contradições, erros, inúmeros erros. Por quê? Porque a Bíblia foi um livro, vários livros na Bíblia, livros ali escritos por homens, e homens que viveram uma época muito diferente da nossa. É por isso que a Bíblia está lotada de erros. Homens que não conheciam a ciência, não conheciam biologia, química, não conheciam a física, não conheciam a astronomia, não conheciam a astrofísica. Então a Bíblia está repleta de erros. Quando uma pessoa lhe disser que não existem erros na Bíblia, essa pessoa é desonesta, está enganando você, porque tem outra finalidade aí. Seja esperto, abra os olhos. Então veja aqui, o Plauto Leal, ele se refere aqui a um vídeo anterior aí, feito aí, em que o Henrique mostra, né, a passagem em 1 Reis, capítulo 22, 19. Já mostrei isso aqui, sobre o rei Acabe. Então veja o que está ali na Bíblia, né? Em 1 Reis, capítulo 22. O rei Acabe, já falei isso aqui, o rei Acabe, ele queria invadir ali o espaço da Síria para se apossar de uma cidade, né? Remate-Gileade. Então o rei Acabe queria invadir um lugar para tomar posse de uma cidade. E ele pediu a ajuda lá do Josafá, não é? O rei de Judá. Pediu ajuda. E aí ele consultou, o rei Acabe, consultou 400 profetas para dizerem, né, se o rei Acabe seria vitorioso ou não na guerra. Essa ignorância está na Bíblia, porque era a ignorância daquele tempo. Quando um rei saía para a guerra, ele consultava videntes, entre aspas, e ele se lascava todinho, o rei. Então é isso. Aí o rei Acabe chamou os 400 profetas para dizerem se ele devia ir ou não à guerra. E os profetas, mentindo, disseram a ele que ele seria vitorioso, que ele fosse. Ele foi e se lascou, morreu. E quem armou isso? O Deus da Bíblia. Como é que um cristão consegue aceitar isso? O Deus da Bíblia é que armou essa armadilha para o rei Acabe. O Deus da Bíblia estava procurando, veja, o Deus da Bíblia estava procurando, você vê isso em 1 Reis, capítulo 22. Se você não ler a Bíblia, meu amigo, você está perdido. Minha amiga, se você não ler a Bíblia, você está perdida. Leia a Bíblia. Veja lá, aí o Deus estava, veja a inocência do relato. Deus estava procurando uma pessoa para enganar o rei Acabe e encontrou. Apareceu um espírito mentiroso. Então veja, Deus fazendo um acordo com um espírito mentiroso. É para você rir muito. Aí Deus fez um acordo com o espírito mentiroso. Deus disse que o espírito mentiroso devia ir aos 400 profetas do rei Acabe e mentir ali para os profetas. E o espírito mentiroso mentiu para os profetas, e os profetas mentiram para o rei Acabe. O rei Acabe foi à guerra e acabou morto. E Deus ficou feliz com a morte do rei Acabe. Então você vê que é um Deus aí fazendo acordo com mentirosos, e aqui com um espírito mentiroso. Tudo isso você vê que Deus algum existe, Deus algum fez acordo com espírito algum. Isso aqui é uma ilusão do escritor hebreu, imaginação dele, entendeu? Então ele veio aqui também, ele trouxe aqui a passagem bíblica dizendo que Deus não mente, não é? Deus não é homem para mentir. Ora, quem conhece a Bíblia, quem estuda os textos bíblicos, sabe muito bem que o personagem Deus, Javé, na Bíblia, mente demais. E quem diz isso não é um ateu. A própria Bíblia, Deus mente demais. E aqui está um exemplo. Em 1 Reis, capítulo 22. Jesus atrás de uma pessoa que mentisse. Olha aí, que enganasse os 400 profetas do rei Acabe.
Viu aí como Deus gosta de mentir? Então, em muitos textos da Bíblia, Deus mentindo, e aquela passagem que diz que Deus não mente, é para você morrer de rir. E a outra passagem, que Deus não é homem para que se arrependa, em vários textos da Bíblia, Deus se arrepende. Deus se arrepende, por exemplo, no início, lá em Gênesis, Deus se arrepende de ter feito o que havia feito, de sua criação. Se arrepende a cada momento. E em vários textos da Bíblia, Deus se arrepende. Por que Deus se arrepende? Porque o arrependimento é do homem. O homem se arrepende de algo feito, o homem. Então passou essa característica para o Deus hebreu. O homem criou o Deus hebreu e passou essa característica para o Deus hebreu. A mentira. Então, em vários textos da Bíblia, Deus mente de forma clara. E aquela passagem bíblica dizendo que Deus não é homem para mentir, você vê que não tem sustentação alguma. E também a outra que diz que Deus não é homem para que se arrependa. Deus se arrepende em cada página da Bíblia. Então é isso aí. E ele diz no finalzinho que a fé cristã impede que o fiel veja essas contradições, esses absurdos, essa violência, essa injustiça na própria Bíblia. É o que ele diz aqui, ó. Ele diz que a fé bloqueia totalmente o raciocínio lógico. Isso é uma verdade. Quem estuda o fator religião, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, homem inteligentíssimo, Sigmund Freud, já dizia que a fé religiosa conduz o homem a um estado parecido com o de demência. A pessoa religiosa ela fica cega por causa da lavagem cerebral que ela sofre pela sua religião, entendeu? Ela fica cega. Ela não vê o que todos veem. Ela não vê o que uma pessoa mentalmente sadia vê. E aqui está Plauto Leal, dando mais um exemplo aí. E veja, ele foi cristão, só que o cérebro dele começou a funcionar, começou a aparecer ali dúvida, e ele pesquisou, estudou muito, analisou. Ele não perdeu a fé dele cristã porque viu um vídeo no YouTube. Que conversa! Não, ele perdeu a fé dele cristã porque o cérebro dele começou a funcionar. Ele começou a ver que aquilo ali na Bíblia não se encaixava bem. E aí ele chegou, após estudos, análises, chegou à conclusão de que a Bíblia é mais um livro, é um conjunto de livros ali que mostram a verdade, que aquilo ali é ilusão, aquilo ali não tem consistência alguma, aquilo ali é uma visão deturpada e violenta da vida que nós levamos. No mundo de hoje, evoluído, totalmente diferente do mundo da Bíblia. Totalmente diferente. Então aqui está mais uma contribuição aqui do grande Plauto Leal. Vamos agora a mais uma explanação. Vamos lá. Francisco Salviano Souza. Mais uma explanação do Francisco aqui Salviano. Ele escreve assim: professor, a Frida, minha cadelinha, está aqui brincando. Essa valida. Aqui ela aqui, ó, fazendo barulho. Vamos lá. O Francisco Salviano Souza escreve assim, entre aspas: professor, vi o vídeo de um cantor gospel chamado Pedro Henrique. Ele estava glorificando o Deus hebreu e, de repente, uma parada cardíaca fulminante o matou. Esse fato, entre tantos outros acontecimentos, seria necessário para acabar com essa ilusão religiosa. Deus algum cuida de ninguém. Deus algum protege ninguém. Deus algum
se preocupa com a humanidade. É perturbador para um ser que tem um cérebro, uma consciência, entender uma situação tão estarrecedora. A estupidez, a desonestidade dos cristãos nega a realidade, nega o óbvio. Palavras atribuídas ao Francisco Salviano Souza. O que ele diz aqui, gente, é da mais pura verdade. É da mais pura verdade. Ele diz aqui que viu um cantor gospel evangélico aí, chamado Pedro Henrique. Esse Pedro Henrique, ele estava aí glorificando o Deus hebreu sempre, Jesus. E ele morreu, uma parada cardíaca fulminante o matou, diz aqui o Francisco Salviano Souza. E ele diz que esse fato, essa morte de um cantor gospel, ainda novo, com muito para produzir ainda, ele diz aí que isso mostra que Deus algum existe, que Deus algum protege alguém, que Jesus algum existe e que Jesus protege alguém. É o que diz aqui o Francisco Salviano. Ele diz que é tão fácil entender isso que ele não consegue entender como é que uma pessoa diz acreditar em um Deus, em um Jesus, e que Deus e Jesus protegem. Como é que ele não consegue entender isso? Porque a realidade mostra, a realidade traz aqui a prova de que ninguém é protegido no planeta Terra. Todos aqui não recebem proteção de ninguém. Cada um aqui levando sua vida. Cada um aqui vulnerável ao que acontece no planeta Terra. Ele diz aqui que essa morte aí do evangélico cantor novo e de muitos aí cristãos, essa morte aí dos cristãos, ele diz que isso é uma realidade que já mostra que não existe proteção alguma. E aí nós temos, não é? Nós temos aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Esse cantor aí, gospel, morreu, não é isso? Vivia falando sobre a Bíblia, o Deus hebreu, Jesus, e morreu numa fase ainda nova. Se esse cantor aí, veja bem, se ele fosse um cantor de cabaré, cantasse num cabaré por aí na sua cidade, um cantor ali no meio da prostituição, e ele tivesse morrido, os cristãos diriam que ele foi castigado por Deus, porque a fé religiosa impede que o fiel raciocine. Entendeu? Um cantor gospel morreu aí no mundo evangélico. Não havia proteção alguma para ele, tanto é que morreu novo. Viu aí? Outro exemplo. Crianças, cara, seres inocentes. Crianças são seres inocentes. Quando acontece uma desgraça com crianças, aquilo dói mais a gente, não é? Porque a vítima aí é criança. Quando é um adulto, dói também. Só que quando é uma criança, a vítima, a gente sente mais pena, mais dó. Porque criança é um ser inocente. E aqui no Brasil, todos os dias, crianças são estupradas e também crianças são assassinadas. Crianças no Brasil são estupradas dia a dia. Estupradas por pais, por padrastos, por tios, por irmãos. A gente vê isso. E dentro de lares cristãos. Não são lares ateus. Então, crianças são estupradas em lares cristãos. Então, crianças, como pessoas adultas, não são protegidas por Deus algum, por Jesus algum. É tão simples entender isso. É tão simples entender isso, que o universo não protege ninguém. Eu, Eustáquio, não sou protegido.
o Francisco Salviano não é protegido. Os parentes dele aí, católicos ou evangélicos, não são protegidos. Ninguém protege ninguém. Então você vê aí, crianças inocentes são desprotegidas, com mais razão ainda, adultos. Viu aí? Outra coisa, você vê ônibus lotados de cristãos aí, você vê todos os anos. Ônibus lotados de cristãos católicos, romeiros, que vão a Juazeiro do Norte, lá no Ceará, terra lá perto de Crato, onde mora o Plauto Leal. São vários caminhões, paus de arara, levando pobres para Juazeiro do Norte, para homenagearem lá o Padre Cícero. E o que acontece com esses ônibus aí? Muitos capotam, muitos colidem com outros veículos, matando ali os cristãos romeiros. Eles estão saindo de sua casa, não para irem a um cabaré, não para irem a um motel, lá em Fortaleza, motel Recanto da Chibata. Não, eles estão saindo de sua casa para orarem ali ao Padre Cícero, a Nossa Senhora Aparecida, lá em São Paulo. Então, esses romeiros, muitos aí morrem em acidentes de carro. Então, você vê que não existe proteção alguma. Deus algum existe, Deus algum protege romeiros e deixa de proteger quem não acredita nele. É tão simples entender isso. É notório entender isso. Mas a pessoa crente, ela sofre lavagem cerebral. Ela rejeita a realidade e cai no mundo da ilusão. Essa é a verdade. E o Francisco Salviano Souza traz aqui. Ele diz que é perturbador. Veja bem, perturbador. Uma pessoa não entender isso. Que Deus alguma protege criança, protege adulto. Nada. Todos aqui na Terra são vulneráveis. Todos, e principalmente as crianças. Um bandido, quando ele quer estuprar alguém, ele escolhe crianças. Por quê? Porque as crianças são indefesas. A criança não tem força para agir. Então, as pessoas mais vulneráveis são as pessoas que mais sofrem aí abusos. As crianças. Porque a criança, ela é um ser inocente. É fácil você estuprar uma criança. Já uma mulher adulta, ela pode reagir. Ela pode trazer ali na bolsa um revólver, uma navalha. Então o bandido prefere vítimas mais fáceis, presas mais fáceis, como no mundo animal. Então é isso aí. Parabéns ao Francisco Salviano Souza. Ele fica chocado, porque ele é ateu. Ele sabe que Deus algum existe, que Deus algum protege alguém. Então ele chega a esse entendimento, que é o racional. Entendeu? Então aí, muito obrigado ao Francisco Salviano Souza. Vejamos agora mais uma explanação, a do José Hermes Alves. O José Hermes Alves mora no Recife, Pernambuco. Ele escreve assim: abraço, professor Eustáquio Presley. It's now or never. Come home, me child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love. Won't wait. Ele continua. O irmão, veja o que ele diz aí. O irmão de minha esposa, ele mora em Guarulhos e está aqui em Recife. Sua esposa está se tratando de câncer há 2 anos.
Ele já gastou mais de 100 mil reais, pois não existe saúde pública, só publicidade. E ela é católica e diz que está melhor. Graças a Deus, que Deus vai lhe curar. E o médico dela é católico também e fica falando isso para ela. Veja aí, José Hermes. Veja aí, o irmão da esposa dele, não é? O irmão, que é o cunhado dele, né? É casado. A esposa desse cunhado, a esposa e o cunhado estão agora lá na casa do José Hermes Alves, lá no Recife, Pernambuco. Ela está se tratando de câncer. Aí há 2 anos, sofrimento. Desejo aí que ela se cure, essa jovem aí, esposa do cunhado do José Hermes. Há 2 anos sofrendo com câncer. Que doença miserável, não é, gente? E diz aí que o casal já gastou mais de 100 mil reais no tratamento. É difícil, gente. Existem hospitais aí, públicos, famosos aí no tratamento do câncer. Existem aí. Só que aqui eles não encontraram, não é? E estão aí se tratando em hospitais particulares. O casal, veja bem, já gastou 100 mil reais, 100 mil no tratamento. E o câncer continua aí. E ela diz, ela é católica, a esposa, né? A esposa do irmão do cunhado dele, do José Hermes, a esposa dele, ela é católica. Ele também é católico, o cunhado dele. José Hermes hoje é ateu. E aí ele disse que ela é católica e ela fica dizendo que Deus vai curá-la. Veja, e o médico dela também é católico e fica dizendo isso para ela. Então veja, um médico aí, um profissional na área da medicina, um médico misturando a crença dele, com a profissão, que não pode. Um médico dizer a um paciente que Deus vai curá-lo. Quem tem que curar o paciente é a medicina. Deus algum existe, Deus algum cura alguém ou deixa de curar alguém. O casal já gastou 100 mil reais. Veja o absurdo. E ela diz ainda à paciente que Deus vai curá-la. Quando quem está aqui curando-a, quem está aqui melhorando a vida dela, não é Deus algum, não é Jesus algum, mas aí os medicamentos aí a que ela está se submetendo, aos tratamentos, melhor dizendo, a que ela está se submetendo, entendeu? É claro isso aqui, gente. O casal já gastou 100 mil reais. Então, esse dinheiro aí está sendo gasto em tratamento para o câncer dela. E é esse tratamento que a está aí levando a recuperação. Então, o casal já gastou 100 mil reais. Como é que pode dizer que é Deus que está atuando aqui? E as pessoas pobres que não têm nada, não têm dinheiro, morrem de câncer logo, os pobres, porque não têm dinheiro. Viu? Então Deus algum existe, Deus algum está ajudando na cura dessa jovem aqui. O que está ajudando na cura dela é o dinheiro que está sendo gasto aí em medicamentos e tratamento. Ela está com câncer e está melhorando, graças a quê? Aos tratamentos aí nos hospitais, aos medicamentos, quimioterapia e radioterapia. Entendeu? É isso aí, gente. É a realidade. Já foi gasto aqui, ó, a importância de 100 mil reais. E ela diz aqui que é Deus que vai curá-la. E o médico entra nesse embalo também. Não devia. Médico pode ter sua religião? Pode. Não pode misturar a religião, que é uma ilusão, com a realidade, que é a medicina. Parabéns aí ao José Hermes por mais aí um comentário. Vamos agora a outra explanação. Vejamos agora a explanação de Jorge Silva. Jorge Silva. Ele escreve assim, entre aspas: Professor, aqui
é Jorge Silva, de Mauá, São Paulo. Eu nasci como católico devido aos meus pais. Eu nunca acreditei em nada. E, para minha decepção, fui me confessar com o Frei Damião, que estava de passagem por Lagedo, uma cidade de Pernambuco. Lembro-me que fui o último da fila a ser confessado. Aquele Damião foi um indecente. Acredita que ele me perguntou se eu já tinha feito coisa feia com minha mãe, minhas irmãs, com animais e com a própria mão. Essa coisa feia era sexo que ele queria saber. Eu neguei tudo. E o velho ficou bravo e me obrigou a contar, mas não confirmei. Eu esperava que ele adivinhasse, já que era santo. E ele ri aqui. Ele me liberou, mas ficou curioso. Ficou furioso. Minha mãe me perguntou: Jorge, você contou tudo para Frei Damião? Eu disse que sim. Que velho mais safado, diz aí o Jorge Silva. O Jorge Silva aí, mostra que ele diz aí que ele mora em Mauá, estado de São Paulo. Ele diz que nasceu católico aí devido aos meus pais. Olha aí, eu vou ler aqui o que ele diz. Eu nasci como católico devido aos meus pais. Olha aí. Nasci católico, viu aí, devido aos meus pais. É o que eu sempre digo aqui. No fundo, o homem nasce ateu. Não um ateísmo consciente, mas um ateísmo natural. O homem nasce sem deuses. Se você puder isolar uma criança que nasce, não permitir que ela ouça nada, ela não vai falar língua alguma, ela não vai ter Deus algum. É preciso que você coloque na criança a língua que você fala, o Deus em que você acredita, a religião a que você pertence. Então são os pais que colocam nos filhos sua cultura. Isso é uma verdade absoluta. Então ele diz aqui que eu nasci como um católico. Ele nasceu, na verdade, sem Deus algum, sem religião alguma. Ele nasceu ateu, um ateu inconsciente. Mas aí ele se tornou católico. Por quê? Porque recebeu essa cultura dos pais dele. Aqui está. Eu nasci como católico devido aos meus pais. Viu aí? Se ele tivesse nascido numa aldeia indígena, ele não nasceria católico, nasceria com a crença dos índios. Se ele tivesse nascido na Índia, religiões politeístas, vários deuses, ele aí não seria católico nem cristão, seria adepto do hinduísmo e estaria adorando vários deuses. Então, cada pessoa recebe os deuses de sua cultura. E aqui está a prova, trazida pelo Jorge Silva. Ele diz aí que eu nunca acreditei em nada. Olha aí. Parabéns, um cérebro privilegiado. Um cérebro privilegiado. Só que a mãe dele, católica, levou o filho aqui, para um encontro com aquele doido que já morreu, o Frei Damião, não é? Aquele velhinho, completamente doido, maluco, cristão católico fervoroso. E esse Frei Damião, veja o que ele fez aqui. A mãe levou um filho ali para se confessar diante do Frei Damião. Existe ignorância maior do que uma pessoa se confessar diante de um padre? Existe ignorância pior do que isso? E aqui, diante do Frei Damião, uma loucura, só mesmo a religião para submeter uma pessoa a uma maluquice dessa. Vou me confessar com o padre, vou me confessar com o Frei Damião. Uma loucura, gente, uma loucura. Pois bem, aí ele diz aqui que o Frei Damião era um velho safado, indecente, perguntando aqui ao jovem se ele havia feito sexo com a própria mãe, com as irmãs,
com animais irracionais? E se ele praticava masturbação? Olha o velho aqui perguntando isso, o Frei Damião, colocando isso na cabeça da criança, perguntando se ela já fez sexo com a própria mãe. Que velho depravado esse, hein? E os cristãos aí, católicos, muitos aí, adoram o Frei Damião. Viu aí? Um velho safado fazendo essas perguntas a um adolescente, cara. Masturbação, todas as pessoas se masturbam, principalmente aquelas que não têm companheiros ou companheiras. A masturbação está presente na vida do ser humano. Entendeu? Então, todas as pessoas no planeta Terra, todas, já se masturbaram. Outras deixam de se masturbar quando têm companheiros, companheiras, é diferente. A masturbação é uma coisa sadia para a saúde humana, mas para um religioso cristão é um pecado mortal contra Deus. Ora, depravados na Bíblia, você tem de Gênesis ao Apocalipse. Então veja, masturbação é uma coisa natural, principalmente na vida de um adolescente. O desejo sexual aparece, que é uma coisa linda. Como o adolescente é difícil conseguir uma companheira para fazerem sexo, aí vem a masturbação, que é uma coisa sadia. Qualquer médico sabe que masturbação é uma coisa sadia. E principalmente na vida ali, no início da adolescência, não é? Vem o desejo. O adolescente sente o desejo sexual, mas não tem uma companheira devido à idade. E aí vem a masturbação, que é uma coisa sadia. Mas é na cabeça do Frei Damião, veja aqui, um velho desse, safado, fazendo essas perguntas a um adolescente, se o adolescente já fez sexo com a própria mãe. Isso é um doido. O Frei Damião era doido, completamente maluco. Morreu doido com sua crença cristã, fazendo esse tipo de pergunta aqui. E a mãe, veja, católica, a mãe fez uma desgraça dessa com o filho, levando o filho para se confessar. Que absurdo! Eu nasci numa família católica. Jamais minha mãe, me pediu para ir à igreja. Jamais. Nasci numa família sadia, numa família cristã católica. Mas jamais minha mãe me pediu para confessar, entre aspas, meus pecados a um padre. Seria uma loucura. Nunca fez isso, minha mãe. Entendeu? E aqui está o Jorge Silva narrando isso aqui, ó. Que absurdo, que loucura. Levar um filho para se confessar diante de Frei Damião. E o Frei Damião era uma pessoa doentia. Ele ficava perguntando isso aqui porque ele gostava de sentir a coisa. Uma pessoa doente, Frei Damião, morreu com a doença cristã, lamentavelmente. Obrigado aí ao Jorge Silva. Vejamos agora outra explanação. Vamos lá. Essa aqui é bem longa. Explanação do Aimoré Duarte dos Santos. Aimoré Duarte dos Santos. Ele escreve assim, entre aspas: sou apenas um curioso atento. Digo tão somente baseado na minha racionalidade. Quem tem que se arrepender, e muito, é o Deus Todo-Poderoso. E, repetindo a sofrida frase de um prisioneiro judeu num campo de concentração nazista, deixada escrita em sua cela, entre aspas, se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Uma frase atribuída a um judeu num campo nazista, deixada na cela dele. Vamos lá, ele continua ainda, o Aimoré. Você já analisou os horrores que Deus cometeu segundo o Velho Testamento da Bíblia cristã? Foram centenas de genocídios. Fantasiosos ou não, a não reflexão por parte do povo cristão deixa bem claro que uma das origens da violência está nos textos bíblicos vindos
de um livro que é lido sem que se discuta seriamente o conteúdo, manipulado por pastores e perigosamente pernicioso. Achava o Senhor injusto e nada misericordioso, e lembrava uma passagem da Bíblia em que o Senhor condenava Eva e Adão pelo pecadinho de haverem comido o fruto proibido. Mas espera aí, se o Senhor é onisciente, sabe de tudo, por que armar a armadilha do fruto proibido? Sentença nada bondosa para um Deus de luz, que determinou para os homens comerem o pão com o suor do seu rosto e as mulheres para sempre terem filhos com dor. Sentenças malévolas, indignas do amadíssimo Criador, o que, ironicamente, não se cumpriu, pois as mulheres hoje, graças à medicina, via analgésicos, têm parto sem dor. E somente os trabalhadores comem o pão com o suor do rosto, pois os outros homens, os ricos, comem o pão e o caviar com o suor dos trabalhadores. Logo, a condenação do Senhor Deus não se cumpriu. Ele ia mais longe. Todas as guerras do Velho Testamento e o famoso olho por olho, dente por dente, poderiam ser substituídos por um ato de ternura do Senhor Deus, que, se quisesse, simplesmente poderia banir toda a violência da face da terra. E os banhos de sangue acabariam. Nem haveria necessidade de livre-arbítrio, pois as escolhas do Senhor seriam de plena bondade até os nossos dias. E assim, a sentença seria transformada em bondade por bondade em dobro. A propósito, ele instituiu o, entre aspas, livre-arbítrio, mas exterminava quem o desobedecesse, segundo muitas narrativas do Velho Testamento. É o caso se considerarmos verídica a fantasiosa construção da Arca de Noé. Imagine construir, por mais imensa que seja, uma arca que receba todos os animais da terra. Pelas mãos de 8 membros da família de Noé, ele, a esposa, os 3 filhos e suas esposas, é pura fantasia, mas que serve para manipular os crentes, para enganar os crentes. Agora, falemos do lado trágico da lenda. O Todo-Poderoso, Deus, no momento de costumeira ira, fez chover por 40 dias e 40 noites, elevando a água até as mais altas montanhas, provocando terrível genocídio. Motivo: porque o povo lhe desobedeceu. E o livre-arbítrio, onde é que fica? Livre-arbítrio quer dizer livre escolha. Sendo assim, o povo tinha o direito de desobedecer ao Todo-Poderoso. Por que não? Então, se o leitor da Bíblia, a ler racionalmente, perdão por pedir racionalidade a um crente, verá que o episódio da Arca de Noé, a Arca de Noé, foi simplesmente um assassinato em massa, como outros tantos perpetrados no Velho Testamento, sem falar nas 10 pragas contra o Egito. Afinal, se Deus é onipotente, onisciente, poderosíssimo, por que derramar tanto sangue para converter os pecadores?
Não bastaria um ato de divina vontade para convertê-los? Mas sua opção foi matar. Terminou aí a explanação do Aimoré Duarte dos Santos. Belíssima explanação dele, né? O que ele diz aqui é a mais pura verdade, que a Bíblia está cheia de lendas ridículas, lendas extremamente más. E ele diz que, lamentavelmente, os cristãos são enganados por pastores evangélicos principalmente, acreditando nessas maldades que estão na Bíblia, elogiando ainda um Deus fictício que praticou as piores barbaridades. E ele diz que ele pede desculpas por pedir racionalidade a um crente, porque o crente não trabalha com a racionalidade. Ele diz aqui, perdão por pedir racionalidade a um crente, porque o crente não consegue raciocinar, sofre lavagem cerebral, acreditando nessas barbaridades bíblicas aqui, que estão gravadas em toda a Bíblia. Uma belíssima aí explanação do Aimoré. Muito obrigado. Vejamos agora mais uma explanação, a da Gertrudes Henrique. Ela escreve assim: o correto era, quando a pessoa for curada de uma doença pela medicina, ela deveria agradecer aos médicos pela cura da sua doença e não agradecer a esse Deus, porque esse Deus provavelmente nunca existiu. Os médicos estudam durante anos para achar a cura das doenças e depois é Deus que recebe os agradecimentos pelas curas das doenças. Diz aí a Gertrudes. É aquela velha ladainha, não é, Gertrudes? Lamentavelmente é isso aí. A pessoa religiosa ela não consegue raciocinar. A Gertrudes diz aqui que o certo seria o quê? Se uma pessoa está doente e a pessoa procura um hospital, a medicina, e se cura, gastando ali dinheiro, ou então em um hospital público, se a pessoa vai a um hospital, é porque a oração que ela fazia não resolveu. E é por isso que ela procurou um hospital. Isso é lógico, isso é racional, isso é a verdade absoluta. Uma pessoa está em casa, uma hipótese, com diarreia braba, e com cólicas fortíssimas. A pessoa ora a Deus para parar a diarreia, e a diarreia continua. A pessoa se cagando toda dentro de casa, com muitas cólicas. Aí a pessoa pede ao vizinho para levá-la a um hospital. Quando ela pede a um vizinho para levá-la a um hospital, isso é a prova de que as orações não surtiram efeito. Gente, isso é o racional. Eu não sou um extraterrestre que está falando aqui coisas que ninguém entende. Não, isso é racional. Se uma pessoa está com diarreia, ora a Deus, a Jesus, a Brahma, a Shiva, a Maomé, ora. E a diarreia continua. Isso prova que as orações não tiveram efeito. Aí a pessoa procura o hospital. Vai lá com diarreia braba, cólica. Chega ao hospital, é feita uma lavagem lá estomacal, fazer uma lavagem no intestino também, o médico aplica medicamentos, a pessoa sai de lá curada. Não cagando mais líquido, cagando bosta em estado sólido, entendeu? Então, graças ao hospital, graças aos tratamentos, graças aos medicamentos, a pessoa se curou da diarreia. E essa pessoa que se curou da diarreia diz ainda que, graças a Deus, ela agora está boa. É muita idiotice. Graças a Deus, não. Graças ao hospital, graças aos tratamentos a que eu me submeti, graças aos medicamentos, eu me curei da diarreia. Entendeu? É simples a pessoa dizer isso.
Mas a pessoa diz, graças a Deus. Graças a Deus não, porque graças a Deus estava na casa lá, na residência dela, orando, e a diarreia aumentando. É simples entender que oração não serve para nada, e que quando a pessoa procura um hospital, ela foi curada pelo hospital. Então ela deveria dizer isso, graças aos médicos eu me curei, e não graças a Deus. É o que diz aqui a Gertrudes Henrique. Viu aí? Os médicos fazem tudo. Estudam durante 6 anos, mais 2 anos de residência médica. Os médicos curam uma pessoa e a fama vai para o Deus daquela pessoa. Viu aí? É porque a pessoa religiosa não consegue raciocinar. Vamos agora, gente, para mais aqui uma explanação. Vamos lá. Vero Cat. Ele escreve assim, entre aspas, nos hotéis nos Estados Unidos é comum encontrar, deixado pelo hotel, uma Bíblia, digo, uma Bíblia, ali ao lado da cama, um móvel que acho que se chama criado mudo, na gaveta ou sobre este. Isso é hábito bem antigo e que não serve para nada. Ainda bem que, se faltar papel higiênico, pode ter sim uma utilidade. O Vero Cat escreve sempre aí. É um homem muito viajado, já morou no Japão e escreve aí muitas coisas lá que ele presenciou no Japão. Então ele é um homem viajado aí. Ele diz aí que nos hotéis, lá nos Estados Unidos, é comum o hóspede encontrar uma Bíblia lá, ali no criado mudo, né, ao lado da cama. Ele diz que é muito comum isso nos Estados Unidos. E também é muito comum aqui no Brasil também, Vero Cat. Muito comum também aqui no Brasil a gente encontrar uma Bíblia ali ao lado da cama, no criado mudo, não é? É muito comum ali na cabeceira da cama também. É muito comum encontrar uma Bíblia ali. Por que isso acontece? Porque o cristianismo é a religião predominante no Brasil, não é? Você vai à Índia, não encontra uma Bíblia nos hotéis. Você vai encontrar textos lá da cultura indiana. Você não encontra uma Bíblia lá. Quando você vai a um hotel na Índia, no Japão, na China, você não encontra. Porque ali são culturas diferentes. Então é muito comum em países aí em que o cristianismo é predominante, você encontrar uma Bíblia. E aí está, nos Estados Unidos, você encontra país predominantemente cristão, lá protestante. E no Brasil também você encontra, na Argentina, você encontra no Uruguai, países aí em que o cristianismo é predominante. Você encontra uma Bíblia. Só que o hóspede, mesmo cristão, mesmo dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, na verdade, regra geral, o hóspede cristão não quer nem saber daquela Bíblia ali no criado mudo, na cabeceira da cama, não quer nem saber daquilo, o cristão. Não quer. O cristão, regra geral, não lê a Bíblia, não está aí nem para ela. E mesmo assim, ainda dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. E eles não têm interesse nenhum em ler essa palavra, entre aspas, de Deus. Então é isso aí, meu amigo Vero Cat. O que acontece lá nos Estados Unidos acontece também aqui no Brasil. Sempre uma Bíblia ali para as pessoas lerem. Só que ninguém lê. Na verdade, ninguém lê. Valeu, meu amigo. E vamos aqui, gente, ó. Oba! Vamos aqui agora. A última aqui, ó. A última explanação. A 10ª. E é do Sebastião Hilário. Sebastião Hilário. Eu conheci o Sebastião Hilário. Eu fui agora em setembro. Em setembro eu estive lá em Itabira, Grande Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade. Eu saí aqui de Brasília. Eu saí de Brasília em setembro, próximo agora, e de ônibus. Eu adoro andar de ônibus. Ônibus público.
peguei aqui o ônibus na rodoviária de Brasília. Peguei aqui o ônibus às 7 horas da noite, 19 horas. E cheguei a Belo Horizonte, capital, 7 horas da manhã. Viagem maravilhosa. Só uma parada, lá em Paracatu, onde mora o grande Jonas, o grande Jarbas Venâncio, em Paracatu. Então, fui conhecer 5 cidades de Minas Gerais. Passei 3 dias em Belo Horizonte, capital, 2 dias em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade e do Sebastião Hilário. Passei 2 dias em Ouro Preto, linda Ouro Preto, 2 dias, fui sozinho, linda Ouro Preto. Passei 3 dias em São João del Rei, terra de Tancredo Neves, e fui a Tiradentes, cidadezinha Tiradentes, de ônibus, trem Maria Fumaça. 5 cidades mineiras. Ali gravei 57 vídeos que estão aí em meu canal, eu mostrando ali, andando pelas ruas dessas cidades. Então, eu tive o prazer de ir a Itabira. Eu fui a Itabira apenas com o objetivo de conhecer o grande Sebastião Hilário. E conheci. Além disso, aproveitei e conheci lá a casa em que nasceu Carlos Drummond de Andrade, e também fui lá ao Museu de Carlos Drummond de Andrade. Estive lá com o Sebastião Hilário, conversando com ele. Tudo isso aí está em meu canal. 57 vídeos lá em Minas Gerais. Itabira. E ali fui conhecer o Sebastião Hilário, fui até a residência dele. Conheci ali os 4 irmãos ali. 2 homens, ele e mais um irmão, e 4 irmãos dele, com ele 5. Um irmão, um macho e 3 mulheres. 4 aí, com o Sebastião, 5. E ele tem outra irmã ainda. Então fui à residência dele. Peguei um táxi, eu fiquei em um hotel lá em Itabira, peguei um táxi e fui até a residência do Sebastião Hilário. Esse foi o meu objetivo maior em conhecer Itabira, bela cidade, onde nasceu Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. E foi bom demais conhecer o Sebastião Hilário, cara inteligentíssimo. Ele falou tudo sobre a cidade, sabe tudo, desde o início ali. Desde o início, o cabra sabe tudo, Sebastião Hilário. Se você tiver alguma dúvida sobre Itabira, a história de Itabira, entre em contato com Sebastião Hilário. Sabe tudo. E foi muito bom conversar com ele ali. Fiquei quase 6 horas lá com eles, conversando com eles. Foi uma maravilha. Então o Sebastião Hilário escreveu assim, gente, ó. Ele diz assim, ó: Eustáquio, entrevistado, jogador do Fluminense, o Felipe Melo, manda recado à torcida. Aí ele transcreveu aqui o que disse o Felipe Melo, né, que joga na defesa do Fluminense. O Felipe Melo, antes da partida de ontem com o Manchester City, o Fluminense perdeu de 4-0. Torci muito pelo Fluminense, para que ele ganhasse o título mundial. Parabéns ao Fluminense. Foi muito longe. Parabéns a ele, ao time. Mas perdeu, infelizmente perdeu. Pois bem, o Sebastião Hilário aqui diz que o Felipe Melo é cristão evangélico. E aí ele diz que antes da partida, o Felipe Melo disse assim, ó. Então veja aí o que diz o Felipe Melo, entre aspas: acho que todo mundo sabe que eu sou um homem de muita fé. A minha Bíblia crê que tudo é possível. Talvez para um homem possa parecer que é impossível, mas para Deus nada é impossível. E aí o Sebastião colocou o placar aqui, ó: Manchester City 4, Fluminense 0. O Sebastião aqui colocou aqui, entre linhas, né, que o Felipe Melo estava confiante de que o time ia ser campeão mundial
E aí ele citou a Bíblia, a fé dele, né? E para Deus tudo é possível. E aí o Sebastião Hilário colocou aqui no finalzinho, né? Que o que ele sonhou aí, o Felipe Melo, não deu certo. O Fluminense perdeu por 4-0. Colocou aqui o grande Sebastião Hilário. Gente, é assim. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele já dizia que a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. A pessoa religiosa, ela não consegue raciocinar. A pessoa religiosa, ela diz coisas que não têm consistência alguma. E aqui está o caso. O Felipe Melo, ele é cristão, ele diz que é cristão, mas ele não conhece as doutrinas do cristianismo. E ele é contra, eu conheço assim um pouco da vida do Felipe Melo. Ele é contra, do jeito que eu vejo o Felipe Melo, ele é contra muitas doutrinas do cristianismo. Mas ele não conhece essas doutrinas, mas ele é contra. Pelo que ele fala, pelo que ele age no campo, ele é contra muitas doutrinas do cristianismo. Só que ele não conhece o cristianismo, mas ele é contra. Então ele não é um cristão na pura acepção da palavra. Não é um cristão. E ele fala aqui em Bíblia, ele também não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Essas pessoas que falam sobre Bíblia, regra geral, não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia e muito menos lê, que a coisa mais fácil é ler. Não leem. Então o Felipe Melo, ele diz que é cristão. Não é. Se colocar aqui cada uma das doutrinas do cristianismo na frente dele, ele vai contra essas doutrinas. Então não é cristão. Sob o ponto de vista de sexo, ele não é cristão. Sob o ponto de vista de masturbação, ele não é cristão. Sob o ponto de vista de divórcio, ele não é cristão. Sob o ponto de vista do final do cristianismo, se você perguntar ao Felipe Melo, se uma pessoa não acreditar em Jesus, essa pessoa, quando morrer, será lançada no fogo do inferno, Felipe Melo? Ele vai dizer, não, que Jesus é amor. Viu aí? Então ele não é cristão, porque a propaganda principal, sem ela, acabou-se o cristianismo. É a de que, se você não crer em Jesus, se você não aceitar Jesus como seu salvador pessoal, quando você morrer, meu amigo, você será queimado eternamente no fogo do inferno. Essa maluquice aí, essa desumanidade, é a marca do cristianismo. Cristianismo é isso aí. É você dizer, é você propagar que, se você não acreditar em Jesus, será queimado eternamente no fogo do inferno. E os cristãos não dizem isso. O Felipe Melo não diz isso. Então ele não é cristão. Esses apresentadores de televisão aí que aparecem dizendo que são cristãos, não são. Eles não conhecem as doutrinas do cristianismo. Nenhum apresentador de televisão diz isso para a plateia assim, ó. Pega aí o Luciano Huck, ele disse que é cristão. O Luciano Huck jamais vai dizer assim para a plateia dele, ó. Pessoal, vocês aí da plateia, vocês aí são cristãos, não é? Porque vocês sabem, né, que se vocês não são cristãos, se vocês não acreditarem em Jesus, quando morrerem, vocês serão queimados eternamente no fogo do inferno. O Luciano Huck, ele diz que é cristão, mas ele não diz isso para a plateia, porque ele não concorda com isso. Se ele não concorda com isso, o Luciano Huck não pode dizer que é um cristão. Você entendeu? Então as pessoas dizem, eu sou cristão. Não são. Não conhecem as doutrinas do cristianismo. Eu conheço, sou um estudioso no assunto. Entendeu? Vou repetir aqui. Você pega os 4 evangelhos, as mensagens atribuídas àquele Jesus ali, que são vários. A mensagem principal do cristianismo é essa, gente. A de que, se você não crer em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Se você não disser isso aí, você não é cristão.
não é cristã. Mude de religião, mude, mas não engane a si próprio, a si própria. Então veja aí o Felipe Melo, jogador do Fluminense, disse aí, orando pela vitória, e perdeu, viu aí? E perdeu. E eu fiquei triste, né? Porque eu torci pelo Fluminense, e perdeu. Então o Felipe Melo não conhece a Bíblia. O Felipe Melo diz que é cristão, mas ele não conhece as doutrinas do cristianismo. E ele diz outra coisa aí que não tem lógica. Ele diz que para Deus tudo é possível, tudo. Que nada é impossível para Deus. Deus algum existe, Deus algum atua. E existem coisas que são impossíveis. Que são impossíveis. Por exemplo, uma pessoa nasce paraplégica. Jamais essa pessoa vai se tornar uma pessoa, entre aspas, normal. Uma pessoa que nasce com problemas mentais. A pessoa nasce com problemas mentais, sem ter ligação com o mundo. É impossível essa pessoa ter uma vida normal. Duas pessoas que nascem grudadas, né? O pessoal chama de chefópagas, siamesas. Muitas crianças nascem grudadas, uma grudada à outra. Então, essa criança aí grudada à outra, ore, faça oração. É impossível separá-las por meio de oração. Então, é impossível. Ele diz que nada é impossível para Deus. Aí está, crianças que nascem coladas, uma colada na outra, é impossível separá-las por oração. Às vezes, até mesmo por cirurgias, é impossível separá-las. Então, o impossível existe. Ao contrário do que diz o jogador Felipe Melo. Você entendeu? O impossível existe. Não existe cura. Você entendeu? É simples entender isso. E outra coisa irracional. Deus algum existe? Deus algum torce pelo Fluminense? Deus algum torce pelo Manchester City? Deus algum torce pelo Guarani lá de Sobral? É simples entender isso. Então o Felipe Melo disse aí bobagens. Disse bobagens. Ele não conhece a Bíblia, ele não é cristão, na verdade. E ele sabe que existem coisas impossíveis. E que Deus algum existe, Deus algum faz alguma coisa por alguém. Principalmente mudar o placar de um jogo. Entendeu, gente? É isso aí. Mais uma vez aqui, ó, li aqui, ó, 10 maravilhosas explanações, ó, 10. Vocês aí que assistem a meus vídeos, vocês aí, ó, fazendo parte aqui do canal, ó. Eu adoro isso aqui. E é importante, gente, sabe por quê? Porque você está aqui conhecendo a vida de outras pessoas aí, espalhadas pelo Brasil. Você está conhecendo aí os problemas das pessoas, que também podem ser aí seus problemas em casa. Então é isso, gente. Então é isso. Muito obrigado aí pelas explanações e vamos escrever. Vamos escrever. Se você assiste aí algum vídeo meu e quer fazer um comentário, coloque o comentário, a explanação sua, no vídeo mais recente. Porque quando você coloca no vídeo mais antigo, às vezes eu não sou informado pelo YouTube que apareceu um comentário no vídeo tal. Mas aí, como eu vejo todos os dias o vídeo mais recente, que é o de ontem, como eu vejo eu sempre vejo se há algum comentário ali, aí eu pego o comentário, entendeu? Então, quando você assistirá algum vídeo meu, comente lá no vídeo e também pegue seu comentário e jogue no vídeo mais recente, no vídeo de hoje, por exemplo. Certinho, gente? Mais um vídeo e vamos terminar aí a pedido, né? Eu cantei, o Elvis cantou ontem aí o I Can't Help Feeling Love. A pedido aí, vamos lá. Why men say all that food was gain,
but I can't tell. For in love you with you. Shall I stay for me once again? But I can't tell. For in love you with you. Like a heavy flew surely to the sea, darling, saw clouds, sopping on my cholies. Take my hand, take my whole I can see, but I can't tell, for in love with you. Elvis, grande Elvis. Muito obrigado.